fichas e eu me torno telespectador assim como vocês, né, ouvinte para aprender, porque é bom levar o conhecimento para todo mundo, Carol, como é bom. Gente, como é bom, porque daí as nossas escolhas passam a ser escolhas certas. Exatamente. Boas escolhas. Exatamente. E o tema de hoje está aqui, metabolismo lento versus ganho de peso e a fadiga junto aí. E vamos responder cansaço. essa pergunta. Porque Exatamente, hoje Carol. nós somos uma sociedade cansada, Nossa, doutor Roberto. É uma queixa, Carol, muito frequente. Eu imagino. É muito frequente nos consultórios, eu acho que do clínico, do endócrino, do dermato, do ginecologista, eu acho que de todas as especialidades. Essa sensação de que a gente está sempre, né, faltando energia, principalmente com o passar do dia. Tem gente que acorda cansado e fica cansado o dia inteiro. É verdade. E tem gente que começa a ficar cansada a partir de um certo horário, mais no finalzinho da tarde. E conjuntamente com essa queixa, muitas vezes também a gente escuta, eu estou tendo dificuldade para emagrecer, estou ganhando peso com facilidade. Então, quais são os fatores, né, que a gente pode colocar como lentificadores do nosso metabolismo ou que potencializam o cansaço a ficar pior? Tá. Né? E eu, para tentar ficar mais didático, hoje a gente vai falar pelo menos 2 dos tópicos aqui que a gente vai colocar e mais 2 na próxima pauta. Vamos ver se a... Vamos lá. Primeiro, então, primeira imagem que a gente tem aí. Eu vou falar 4 tópicos, Carol, já para quem está em casa. 2 vou falar hoje. 2 hoje, do cortisol, vamos falar sobre o cortisol, vou falar da insulina, de um quadro chamado resistência à insulina. Na próxima pauta, daqui 15 dias, já estão todos convidados, Isso. tá? Vamos falar da tireoide e vamos falar de declínio hormonal. Tá? Então, juntando esses 4 tópicos, eu acho que todo mundo vai entender aonde melhorar, o que fazer, porque não adianta mostrar o problema, tem que dizer como a gente resolve. É verdade. Porque senão perde o sentido a gente estar aqui. E responde a pergunta, por que que nós somos uma sociedade Exatamente. cansada? A gente vai entender e vamos mudar tudo isso. A questão do cortisol, Carol, o cortisol é um hormônio que tem que existir, não é a presença dele no nosso corpo que traz problema. Ele cumpre funções, inclusive, muito importantes. O cortisol, ele só traz problema quando circula em níveis muito acima do que deveria, que a gente chama de cortisol alto, ou quando ele circula em níveis muito abaixo do mínimo que seria para que ele cumpra algumas funções importantes, quando ele está muito baixo. Também então, é perigoso. esses extremos é que vão trazer problema. E o que a gente vai falar é como modular isso. O termo modulação que a gente usa na medicina hoje é como trazer níveis ótimos, corretos de determinado eixo metabólico, no caso o hormônio cortisol, para que meu corpo funcione bem. Tá. Agora, por que o cortisol pode oscilar? Imagine para o corpo humano, Carol, ter que interpretar todas as ameaças do ambiente que a gente vive. O homem da caverna só tinha sair da caverna para matar o animal, comer. Era o momento de estresse dele, ele podia ser comido por um animal selvagem, ele tinha que correr. Então ele passava por muitos fatores, né, estressores. O corpo humano interpreta alguma ameaça ambiente como uma reação do teu corpo ter que conseguir dar um jeito, ou lutar ou fugir. Tá. Essa reação luta e fuga depende da produção de hormônios. Que é a adrenalina, né? Que a gente chama famosa adrenalina, é o susto, é aquele momento muito rápido do estresse. É uma pessoa vindo com uma faca pro seu lado, ou aquela freada no trânsito, aquele momento agudo de estresse, a gente eleva a adrenalina, que dura pouco tempo, senão a gente infartaria com a adrenalina alta o dia inteiro. Mas para o corpo humano é confuso entender que existem fatores sutis, por exemplo, a meta para bater, a noite mal dormida, a atividade física muito extenuante, fatores mesmo emocionais, a ansiedade. Para o corpo humano é um fator ameaçador, que a gente não consegue resolver em um minuto, porque ele é diário. Que a gente não controla. Não controla, até porque ele faz parte do dia a dia hoje do mundo moderno, né? Tá. A gente não sai da caverna para caçar, mas a gente tem um trânsito, tem a meta, tem um trabalho. Tem assalto. Tem violência. A própria noite mal dormida, a insônia, que é um fator que altera muito o cortisol. Então, o que o cortisol faz? Te prepara para uma guerra mais duradoura. Então, ele começa a alterar o seu metabolismo em que sentido? Primeiro, começa a poupar um pouco de reserva, tecido adiposo. Então, para você não perder a guerra por inanição. Tá. Então, pode-se dizer que o cortisol que se altera, principalmente para mais, pode facilitar o ganho de peso ou dificultar a perda, porque seu acesso nas suas reservas de energia, que é o tecido adiposo, fica um pouco mais dificultada. Então, quando a gente fala, um minuto, só te interrompendo, doutor Roberto, assim, a pessoa está passando por um período de estresse. Esse estresse, de repente, pode nem ser um estresse que você saiba exatamente, fui assaltado, aconteceu um problema e tal, mas o estresse, você diz,
já uma noite mal dormida, sem ter motivo. Sim. Né? É uma cobrança muito grande, preciso resolver um pepino amanhã, não sei o que eu faço. O filho dodói, né? Que é o caso das mamães nessa época do ano, que eu entendo muito bem. Coisas do tipo que tiram a nossa... Os fatores estressores são físicos. Se eu repouso pouco e tenho gasto muita energia, é um tipo de estresse para o corpo. É verdade. O estresse pode ser emocional, é ansiedade, é o filho dodói. E o estresse pode ser químico também. O tabaco, o álcool também alteram o cortisol. Também, que juntando-se tudo isso, é que a gente chega no mundo moderno a um monte de fator que vai desregular os níveis de cortisol no sangue. Entendi. O cortisol também, quando mais alto, principalmente no início de fator de estresse, ele cataboliza o músculo, ele diminui a nossa massa muscular, ele é um hormônio catabólico. A gente falou na pauta passada que músculo é a nossa parte que mais gasta energia, que mais consome o que eu como de alimento. Para quem quer manter um peso estável, tem que ter uma massa muscular legal. O cortisol cataboliza o glicogênio, que é uma reserva de açúcar guardadinha nos músculos e aumenta a taxa de quebra o glicogênio, aumenta a glicose no sangue. Então, o cortisol pode ser um hormônio hiperglicemiante. Glicose que não é que para o diabético é terrível. Aumenta a glicose no sangue? Aumenta a glicose sanguínea. E essa glicose que não foi usada, se você não é um esportista que gasta muita energia, ela vira reserva de tecido adiposo, lembra? Então, peraí, doutor Roberto. Então o negócio vai ficando estranho, hein, Carol? Tipo assim, nem comia aquele pãozinho, nem comia aquele bolo, mas... A sua reserva de glicogênio é quebrada. O cortisol tá liberando uma insulina ali que tá liberando eu nem glicose comi. Do glicogênio. Essa glicose vai para o sangue. Chocada. E a insulina vai ter que jogar essa glicose para algum lugar. Aí o que sobrar, se eu não for uma pessoa que faça uma atividade física regular, essa glicose vira reserva. Volta a ser gordura. Volta a ser gordura. Então, olha que péssimo isso tudo. Então, o que eu quero primeiro falar? Fatores que aumentam o cortisol. Tudo isso, em termos de alimentação, o álcool excessivamente aumenta o cortisol. Tá? A atividade física muito extrema, os carboidratos de carga glicêmica alta, o próprio açúcar, o farináceo, os doces, o refrigerante, também pode ter estudos mostrando que uma dieta rica no carboidrato de carga glicêmica alta também aumenta níveis de cortisol. Porque estressa o corpo. Porque o corpo não sabe o que fazer com aquele tanto de açúcar. Tem que dar destino para algum lugar e acaba sendo um fator que também pode elevar um pouco os níveis de cortisol. Estou chocado, doutor Roberto. Perguntinha na tela e responde agora. Olha lá, quem escreveu pra gente? Olha quantas coisas. Olha, isso Depois que a gente vamos falar como modular o teu cortisol. Já falamos muito e eu não sabia disso. Denise, um beijo. É possível abaixar o cortisol só com alimentação? É o que nós vamos falar. Então, exatamente. Segura que eu já volto. Será que é... Tem algumas causas, Carol, que são extra-estresse, até bom ter esse retorno lembrado. Por exemplo, o uso de anticoncepcional pode aumentar níveis de cortisol. Não que seja uma patologia isso, Sim, mas é um efeito secundário. Eu acho legal que você tenha comentado, porque a gente falou e algumas doenças específicas de algumas glândulas que disparam o nível do próprio cortisol. Alterações na suprarrenal, na hipófise, aí é um problema patológico. Isso vai gerar uma consulta médica e um controle através do tratamento. E vai descobrir. Agora, vamos lá. Então, começando, vamos falar dos alimentos. Lembrando que noites mal dormidas fazem o cortisol, poucas horas de sono, aumentam o cortisol no dia seguinte, então nada de refeições de grande porte próximo de dormir. Principalmente a proteína e a gordura animal, que tem um processo de digestibilidade um pouco mais lento. A proteína animal, inclusive, mais ainda. Então, nada de querer comer uma picanha às 10 da noite. Porque você vai ter um processo de digestão mais lento na madrugada e sua qualidade de sono vai piorar. Dá uma estressada. Isso faz com que o corpo entenda como estresse. Agora, quais são... Eu dei uma olhada em estudos, achei bacana e fiz um resumo bem simplesão e de alimentos que a gente pode ter aí no dia a dia. Alguns nutrientes modulam o cortisol. Que legal. O que é modular? Facilitam o equilíbrio na sua produção. Então, por exemplo, a gordura ômega 3, o DHA, o ácido docosa hexainóico, DHA, presente também, é um dos ácidos graxos da família ômega 3. Olha que legal. Também então, vai estar no salmão, também vai estar no atum, mas também vai estar nas nozes. Existe DHA na gema do ovo. Que legal. Não só nos peixes, como a gente imagina. Então, aqui nozes especificamente, por conter DHA, não é DHEA, viu, gente? Que é um outro tipo de suplemento, é DHA. Tá? Aqui também no ovo, existe um pouquinho também de DHA no atum, na sardinha, que eu acho que eu já comentei. Outro modulador do cortisol. O chocolate amargo. Um estudo mostrando que populações que comeram durante um mês 40 gramas, 30 a 40 gramas, eu coloquei aqui 3 pedacinhos pequenos de chocolate amargo, que equivale a mais ou menos 30 gramas, tá? Fizeram com que os voluntários tivessem níveis mais equilibrados de cortisol. O chocolate tem triptamina. A triptamina estimula a serotonina no nosso cérebro,
que é o neurotransmissor do bem-estar, da sensação de prazer, ou seja, trouxe por uma sensação de mais bem-estar, um controle melhor da ansiedade e do estresse. Entendi. Então, é um modulador. Chocolate amargo, amargo mesmo, cacau no mínimo 70% para mais. Sem açúcar. Sem açúcar e não passar de 3 pedacinhos ao dia. Que a gente sabe que já tem marcas, inclusive, brasileiras. Exatamente. Com xilitol adoçado com sucralose. Isso. Que é melhor que açúcar, né, doutor? Que tem menos impacto que o açúcar, principalmente em quantidades pequenas. Tá. E horário para consumir? Faz diferença? Não faz tanta diferença. Pode ser no horário que você esteja até mais ansioso, né? Legal. A vitamina C também é um modulador do cortisol. Também ajuda, entra o ácido ascórbico no equilíbrio da produção do cortisol. Aí, frutas cítricas, laranja, limão, tá aqui o kiwi. No pimentão tem vitamina C também, mas pimentão só orgânico, tá, Carol? Porque pimentão é um campeão de agrotóxico. Tá feia. Se puder ser orgânico, melhor. O brócolis, que eu sempre trago, acho que toda a minha pauta tem brócolis. É tudo. O brócolis também tem vitamina C, a gente acha que não, mas tem. Tá? Os alimentos ricos em triptofano, que também dão sensação de aumento, ajudam a aumentar a serotonina no cérebro, também dão sensação de bem-estar e diminuem um pouco o nível de estresse. O triptofano também está nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, tá? Também está no ovo, estaria num iogurte desnatado, também o triptofano. E a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, também é um grande modulador do cortisol. Na verdade, o corpo humano utiliza alguns nutrientes na produção do cortisol. Se eu estou produzindo excessivamente, meu corpo precisa mais, para que exatamente não falte esses nutrientes para outros setores. Entendi. E, de certa maneira, com o tempo, ajuda, né? Se eu combater o estresse, se eu não ficar sedentário, atividade física leve a moderada ajuda a controlar o cortisol também. Se eu estou dormindo bem, isso tudo já vai me ajudar muito. A vitamina B5 está aqui, ó. Também estaria um pouco nos peixes, também estaria um pouco no iogurte, mas está nas amêndoas, está no germe de trigo, está no farelo de aveia. Olha que legal. Então aqui eu estou modulando o meu cortisol, como? Evitando noites mal dormidas. Procure um profissional que ajude você a dormir melhor. Tomar um chazinho à noite é bom? Um chazinho de camomila, evite uma refeição de grande porte e ingira esses alimentos que a gente comentou agora. Com isso, a gente modula. E eu trouxe aqui umas cápsulas, tá? Para simular o quê? Existem alguns suplementos que a gente prescreve na forma, né, de cápsulas. Tem estudos com a fosfatidilcerina, que é um nutracêutico, ajudando na modulação do cortisol, e uma plantinha chamada Rhodiola rosae, que também ajuda a modular o cortisol, traz uma sensação que você se adapta melhor ao estresse, a gente chama de adaptógenos, substâncias que ajudam a adaptação ao meio ambiente. Então, acho que o cortisol está aí, Carol, não tem tanto mistério. Conseguimos, então, uma bela aula para a gente melhorar, porque, olha, vocês entenderam, né? Até por isso que um monte de gente fala assim... Carol, mas eu já adequei a alimentação, até não tô comendo aquele pãozinho que eu adoro, que eu comia, e ainda assim não tô vendo resultado. Por quê? O cortisol pode estar alto, esse nível de estresse está boicotando, que até não comendo, você acumula. Porque o doutor Roberto já explicou. Além da fadiga, que também, o cortisol quando também sofre queda por um estresse de longa data, a fadiga é brutal. Vamos então para o nosso segundo tema de hoje, para fechar hoje... vamos responder a pergunta pela metade, porque hoje somos uma sociedade cansada. A primeira tá aqui, elevação do cortisol, vocês entenderam. Vamos para o próximo. Tá no ponto aí, Má? É a resistência à insulina. Por que eu coloquei essa imagem aqui, Carol? Essa daí. De uma mulher, poderia ser um homem também, olhando para a barriga. Na verdade, a gente está com uma epidemia por uma alimentação exagerada em açúcares, em gordura hidrogenada, mais o estresse, mais a gordura animal em excesso, tudo isso está culminando num direcionamento da glicose excessiva que a gente está ingerindo, do carboidrato excessivamente, com a gordura excessiva, se une o ácido graxo que vem da gordura, principalmente animal, a gordura hidrogenada, com o carboidrato refinado e vira tecido adiposo, vai para o fígado essa gordura e vai para a gordura chamada intraabdominal. Nossa. É aí que se começa um problema, Carol, que quando a gente aumenta a circunferência abdominal, começa a haver uma produção de substâncias muito perversas para a saúde. A gente já falou, acho que N vezes aqui, um grupo chamado citocinas pró-inflamatórias, e elas começam a dificultar a ação da insulina. O que é a ação da insulina, Carol? A gente já falou isso várias vezes. A insulina é um hormônio que tem que ter o dever de pegar a glicose que está no teu sangue e jogar para dentro da célula. Ela consegue isso indo até a célula, batendo numa portinha, essa portinha se abre e a glicose entra. A gente chama essa portinha de receptor de insulina. Certo. E as citocinas pró-inflamatórias fazem com que essa portinha não abra direito. E a insulina começa a não conseguir jogar a glicose para dentro da célula.
Isso já sinaliza para dentro da célula que está faltando energia. Isso já dá fadiga. E já dá fadiga. Tem pessoas que falam, caramba, eu como e parece que eu estou sempre com fome. Porque a célula não está recebendo a glicose lá dentro. Fica no sangue. Fica, mas não entra um pouco, mas entra menos do que deveria. Isso é uma sinalização de que está faltando energia dentro da célula. O cérebro dá o comando, coma mais. Então você fica num ciclo vicioso. E essa glicose que não foi para dentro da célula vai para onde? Junta com o ácido graxo e vira tecido adiposo. E vai para a barriga. E vai para a barriga. Por isso está aqui ela pegando a barriga. Então a gente está numa epidemia de circunferência abdominal alta. E isso traz um ganho de peso, facilita o ganho de peso, dificulta a perda. Então é óbvio que esse quadro de resistência à insulina, gente, não dá para saber quem tem ou não sem uma avaliação adequada. Sem uma avaliação médica, exames laboratoriais, tem todo um diagnóstico específico. E a própria alimentação pode nos ajudar a diminuir esse impacto. Tem tratamentos específicos também e vou falar de alguns suplementos que podem facilitar. Vamos então falar um pouquinho dos alimentos. E aí? O que a gente precisa? Consegue mostrar aqui na mesa. Evitar, óbvio, todo o alimento que dispara de mais níveis de insulina, já que ela não está conseguindo ter a ação dela, piorar níveis de insulina maior ainda. Então, açúcares, refinados, tudo que a gente já falou. Agora, o que os nossos receptores de células da insulina precisa? Cromo e vanádio. O cromo é um dos nutrientes mais importantes no receptor da insulina. Facilita abrir a portinha. Trouxe alimentos simples do dia a dia que são ricos em cromo. Então trouxe aqui a canela, rica em cromo, né? Temos aqui a maçã, que tem cromo, o alho, o tomate, de novo o brócolis, o arroz integral com feijão. Será que está faltando arroz com feijão? A gente está trocando muita comida que a gente comia antes por fast food, ou por alimentos embutidos, ou por alimentos processados. Então, arroz com feijão, gente, muito simples. Mas quanto, doutor Roberto? O arroz, até 4 colheres de sopa numa refeição, o feijão, uma concha média. Né? Não é um pratão, né? Eu acho que o brasileiro erra tanto no tamanho do prato. Entre o remédio e o veneno é a dose. Até a água, se eu beber 3, 4 litros em 1 minuto, eu tenho uma intoxicação hídrica. Então, gente, do veneno para o remédio é dose. Quando a gente fala comer, quantidades adequadas. Existe um profissional que calcula para você. Tem que ter o nutricionista, o médico nutrólogo. Quer dizer, tem quem faça o cálculo para o indivíduo que está na nossa frente. Qual é para você o volume adequado. Mas, em média, eu colocaria 4 colheres de sopa com uma concha média de feijão. Está de bom tamanho. A semente de chia e a semente de linhaça moída também são fontes de cromo, né? Podem ser utilizados. E em termos de suplemento, o próprio cromo, na forma de picolinato, pode ser um suplemento para atuar na ação da insulina como coadjuvante. Existem os quadros em que a gente medica, Carol. Aí é diferente, existe medicamento, a metformina, não é nome comercial, é nome do princípio ativo, que muitas vezes a gente é obrigado a prescrever. E diabéticos usam Já muito. usam, porque na verdade a resistência à insulina, Carol, eu diria que existem 3 degraus para você chegar a um diabetes. Primeiro é desencadear a resistência à insulina, que é modificável e reversível, porque os fatores que estão me levando eu posso evitar. Eu posso emagrecer, posso fazer atividade física, o sedentarismo aumenta muito a resistência à insulina, posso buscar o meu peso saudável, emagrecer e com isso colocar os alimentos a meu favor e reverter a resistência à insulina, é reversível. Se eu não reverto, eu passo por um quadro chamado pré-diabético. Muitas pessoas falam, minha mãe está pré-diabética, eu estou pré-diabético, chama intolerância à glicose, já é um segundo degrau mais avançado. É pior do que já é um pré-diabetes, é pior. Aí se não corrigir isso, é diabetes de verdade. E aí é pro resto da vida. Aí é pro resto da vida, aí não tem o que fazer. E tem casos de resistência à insulina por ovário policístico, por alguns outros fatores que aí o médico que está atendendo pode te orientar melhor. Que aí não entraria só a alimentação para cuidar, Não, a alimentação sempre vai ser um divisor de águas. A alimentação sempre vai ser um divisor de águas em termos de agir em conjunto com um tratamento específico, com a medicação específica. Medidas isoladas são um pouco frustrantes. O conjunto da obra é que dá certo. E a resistência à insulina também dá cansaço, como você falou. Dá, porque a célula não recebe muita energia. Se tu come e ainda se sente cansado, é porque está acontecendo um problema. Para de... Esse comer tanto não vai ser a sua salvação para ter Tem alguma coisa pique. errada aí que dá para a gente ajudar muito, Carol, com uma boa avaliação. Só posso agradecer, queridíssimo Dr. Roberto Navarro, que está aqui sempre às segundas-feiras, quinzenalmente, e nós vamos continuar esse assunto com mais 2 temas daqui 15 dias, Tireoide, falar do hipotireoidismo subclínico e dos declínios hormonais que vão começar a partir de uma certa faixa etária. E aí, gente, parece que tá tudo bem aos 30 e muitas vezes aos 30 já não tá, né, doutor Roberto? Eu vou só fechar dizendo uma coisa, porque muitas vezes eu não tenho que ficar dando, diria, palpite, entre aspas, mas eu acho que isso pode ser interessante para quem está começando a praticar atividade física. Eu vou dizer o que eu faço. Eu tomo cromo agora, e já conversei isso com o doutor Roberto, dia que eu treino.
Dia que eu treino, eu como mais carboidrato do que o dia que eu não treino. Certo. Então, eu tomo cromo o dia que eu treino, já que eu como mais carboidrato nesse dia. Tem funcionado, eu acho que tem sido uma estratégia inteligente. Claro que a dosagem, converse com o seu médico. Cada um vai ter a sua, de acordo com os exames. Sim, né, óbvio. Aí tem todo um bom senso aí por trás. Sigam, tem que seguir, vai lá, www.nutrasaude.com.br ou no @ Doutor Roberto BR, Roberto Navarro. Isso, já tem tudo lá no Insta também e no Nutra Saúde, essa parceria linda de maluco com o queridíssimo Dr. Roberto. Tava lá o tomate, o ovo, tava tudo então, que tá vendo? O ovo tava tudo lá na receita, como lá. sempre, as receitas têm a ver com a pauta. Um beijo, muito obrigada, sempre. Que Carol. aula, hein? Beijo a todos. E depois de descobrir tudo isso, escolha as suas refeições, pensa bem. Aliás, escolha